Olá, Que tal? eu sou Cecília Eu sou Tony. e hoje vamos falar sobre o transporte público de Madrid. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. E se você está planejando visitar Madrid, esse vídeo é para você. Vamos resolver uma dúvida fundamental: como é o transporte público de Madrid? Vamos com o sumário do vídeo? Então, vamos falar sobre o metrô de Madrid, os ônibus de Madrid, os trens de Madrid, os táxis de Madrid. Vamos falar, explicar o que significa que é um transporte parcialmente integrado. Vamos falar sobre os bilhetes, vamos falar sobre a tarjeta multi e finalmente vamos tentar analisar qual é o melhor bilhete para se locomover por Madrid. Quem visita Madrid, mais cedo ou mais tarde, vai acabar utilizando a rede de metrô, que chega em quase todos os pontos turísticos da cidade. O metrô de Madrid está formado por 12 linhas, cada uma está identificada com uma cor diferente e a maioria das linhas percorrem o centro de Madrid e vão se cruzando, possibilitando inúmeras combinações de transporte para chegar em todos os lugares do centro. E além do metrô, existe o que chamam de metrô ligeiro, que seria mais ou menos um tipo de bonde que percorre alguns bairros de Madrid. Fica na periferia da cidade, você muito provavelmente não vai usar o metrô ligeiro. O site do metrô de Madrid é uma ótima fonte de informações e inclusive conta com um lindíssimo mapa turístico que explica qual linha pegar para chegar em qual monumento ou atração turística da cidade. Então dá uma olhada. Os ônibus da cidade de Madrid são outra alternativa ao metrô. Não vão ser tão rápidos como o metrô, mas também você vai ter a vantagem de poder ver pela janela a paisagem. A rede de ônibus de Madrid conta com mais de 2.000 ônibus que estão repartidos por quase 200 linhas. Os ônibus da cor azul são limpos, rápidos e seguros. Contam com aquecimento no inverno e ar-condicionado no verão. De ônibus é possível chegar em quase qualquer parte de Madrid. E o site da EMT, que é a empresa oficial, é o melhor site para obter informações. E como no caso do site do metrô, o site da Companhia de Ônibus de Madrid também conta com um lindo mapa com as atrações turísticas de Madrid e uma explicação de como chegar nelas de ônibus. Vale a pena dar uma olhada. E para sinalizar que você quer pegar um ônibus, você tem que levantar a mão. Se você não levantar a mão, pode ser que o motorista passe batido pelo ponto. E os trens? Apesar de ter várias linhas e estações espalhadas pela cidade, não achamos que seja uma opção válida para os turistas. Eles não oferecem nenhuma vantagem sobre o metrô e existe um problema adicional com os bilhetes sobre o qual falaremos mais tarde. O trem é útil, na verdade, para as bate-voltas saindo de Madrid. Na descrição do vídeo vamos colocar um link para o vídeo que vamos publicar logo com os melhores bate-voltas saindo de Madrid. E o trem também é útil para chegar no aeroporto. E também na descrição do vídeo vamos colocar um link onde explicamos todas as opções para sair do aeroporto de Madrid. Como o trem não está integrado no sistema de transporte público da cidade, para viajar de trem você tem que comprar um bilhete, um tipo de bilhete diferente. Não serve o bilhete do ônibus ou do metrô. E falando sobre os táxis de Madrid são bem fáceis de identificar, porque eles são brancos e tem uma faixa vermelha na porta dianteira. E há muitos táxis em Madrid, quase sempre é fácil achar um táxi livre. O táxi é uma boa opção em casos muito específicos, porque o trânsito de Madrid, na hora do rush, dependendo do dia da semana, pode ser bem complicado. Então, entrar num táxi pode ser uma grande roubada. É uma escolha interessante para quem estiver viajando em grupos de 3 ou mais pessoas, porque não é a opção mais econômica. E para quem tiver um orçamento apertado, é uma opção dispensável. As alternativas de transporte público em Madrid são muito boas. Então, Uber e Cabify operam em Madrid. Se você estiver acostumado com o sistema, pode usar. Madrid conta com uma rede de transporte público parcialmente integrado. E o que significa isso?
é que para alguns transportes você pode usar o mesmo tipo de bilhete. Porém, se você estiver familiarizado com o transporte público em Barcelona, há duas grandes diferenças entre como funciona o transporte integrado em Barcelona e em Madrid. Em Madrid, quem fizer baldeação entre diferentes tipos de transporte vai pagar duas passagens. Em Barcelona você paga uma dentro de um prazo de 75 minutos. Então, se você pega um metrô em Madrid e muda para um ônibus, vai pagar duas vezes. Em Barcelona você paga uma única passagem. Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é que enquanto em Barcelona existe um único tipo de bilhete para ônibus, metrô e trem, em Madrid existe um bilhete para ônibus e metrô e um bilhete diferente para trem. Por isso falamos que o transporte público de Madrid é parcialmente integrado. Existem muitos tipos de passagens, bilhetes e passes, e muitos deles são só para os residentes em Madrid. Então aqui vamos focar nos bilhetes e passes que são interessantes para um turista. Vamos tentar te ajudar explicando os bilhetes que podem ser mais úteis para quem está em Madrid a turismo. Na descrição do vídeo você vai encontrar os preços atualizados de todas as passagens. Bilhete sencillo é um bilhete que vai servir para viajar uma única vez, ou no ônibus ou no metrô. E existe um segundo bilhete sencillo exclusivamente para os trens metropolitanos. O bilhete sencillo não permite baldeação. Você pega unicamente um tipo de transporte. É muito importante também ser ciente de que, no caso do bilhete sencillo para o metrô, o valor a ser pago depende da distância viajada. Existe uma tarifa base para quem vai percorrer até 5 estações. E essa tarifa se incrementa aos poucos na medida que você vai acrescentando estações no seu percurso. Então, 6 estações pagam um pouco mais, 7 um pouco mais e assim por diante. A partir de 10 estações a tarifa é a mesma. O Metrobus é uma passagem que vale por 10 viagens, que pode ser utilizada por várias pessoas e que é válida tanto no metrô quanto no ônibus. É uma das passagens mais usadas em Madrid, o Metrobus. Para usar o Metrobus, basta passar a passagem tantas vezes quanto os passageiros estiverem viajando com você. É preciso calcular quantas viagens você está pensando fazer em Madrid para saber se o Metrobus compensa. Mas, via de regra, para a maioria das pessoas que visitam Madrid, o Metrobus é a melhor escolha. Especialmente porque, como já falamos, pode ser usado por mais de uma pessoa, que mão na roda. E comprando o Metrobus, o valor da passagem sai um pouquinho mais em conta. Do que seria o bilhete sencillo. O bilhete suplemento aeroporto é um bilhete que você vai ter que comprar tanto para sair quanto para chegar no aeroporto. E além desse suplemento, você terá que pagar uma passagem normal. Por isso é chamado de suplemento. Então você compra a passagem normal e o suplemento. O bilhete suplemento aeroporto pode ser comprado nas máquinas de venda de bilhetes tanto no aeroporto quanto em qualquer outra parte da cidade. E se você chegar no aeroporto sem ter comprado o bilhete suplemento aeroporto, tem máquinas no próprio aeroporto para comprar o bilhete na chegada. O abono turístico de transporte é um passe, só que é um passe de uso pessoal e não para um grupo. É válido por um número determinado de dias e permite viajar em todos os meios de transporte de Madrid. Como é um pouco complicado e vivem mudando as regras do passe, na descrição do vídeo você vai encontrar um texto onde explicamos com mais detalhe o abono turístico transporte. É bastante difícil que um turista consiga rentabilizar o abono, mas ele conta com duas vantagens. A primeira, que se você comprar o abono turístico transporte, você não paga pela tarjeta multi, logo mais vamos falar que você paga pela tarjeta, e também você não paga suplemento aeroporto. Então é necessário fazer as contas porque pode ser que compense. E se você pretende utilizar o transporte público de Madrid, precisa conhecer a tarjeta multi.
Porque em Madrid, atenção, não existem mais os bilhetes de papel. Tudo vai na tarjeta multi, que é um tipo de... é um cartão pré-pago, onde você vai colocando os bilhetes de transporte que você vai comprando, inclusive bilhetes diferentes. É como se fosse sua bilheteira, onde você tem nota de 10, nota de 50, mas é adaptada ao século XXI, um cartão eletrônico. Entre as funcionalidades da tarjeta multi, destacamos duas. Pode ser utilizada por várias pessoas, ou seja, você precisa de uma tarjeta e aí vai colocando os valores necessários para poder utilizar o transporte público. Quem estiver viajando em grupo, compra uma única tarjeta multi, não precisa comprar várias. E além disso, você pode carregar diferentes tipos de bilhetes e passagens na tarjeta multi. Na única tarjeta multi você pode ter diferentes bilhetes. E onde é possível utilizar a tarjeta multi? Nos ônibus e no metrô de Madrid. Que servem às necessidades básicas de quem está fazendo turismo em Madrid. Infelizmente, no momento de gravar este vídeo, a tarjeta multi não pode ser usada nos trens metropolitanos de Madrid operados pela Renfe, inclusive o trem que vai até o aeroporto. E quanto custa a tarjeta multi? Ela tem um valor fixo e um valor que não é reembolsável. A gente vai colocar o valor na descrição do vídeo. Então, o suporte físico tem um custo, é bem baixo, são poucos euros. Você vai gastar isso uma vez e não vai recuperar esse dinheiro. Mas em compensação, ela tem uma validade por 10 anos. Então, você pode guardar essa tarjeta e utilizar na sua próxima viagem a Madrid. Ou se tiver algum amigo que está indo para Madrid, também pode emprestar. Emprestar o cartão, válido por 10 anos. E o que você pode carregar na tarjeta multi de bilhetes? Você pode carregar o bilhete sencillo, quase todos os bilhetes que já comentamos, o bilhete sencillo, o metrobus, o suplemento aeroporto e o abono turístico. Todos eles podem ser carregados na tarjeta multi. Existem coisas que você não vai poder carregar na tarjeta multi. Você não pode carregar um bilhete sencillo de ônibus, que esse você compra com o motorista do ônibus. E como já comentamos, não pode carregar nenhum bilhete para viajar nos trens metropolitanos de Madrid. Esse bilhete sencillo para viajar de trem você compra nas bilheterias das estações de trem. Como comprar uma tarjeta multi? Bom, ela é vendida nas máquinas automáticas que estão localizadas em todas as estações de metrô. E não deixe de assistir o vídeo onde explicamos como comprar as passagens do metrô de Madrid, porque aí você vai ficar sabendo como comprar a tarjeta multi. Se conta como é usada a tarjeta multi. Não é necessário dizer que na Espanha não existe a pessoa do cobrador no transporte público nos ônibus. Então, é tudo eletrônico. Quando você chega no metrô, você vai encostar rapidamente a tarjeta multi no leitor de bilhetes e vai ouvir um som que vai estar liberando a catraca para você passar. É bem parecido com os metrôs de outras partes do mundo, inclusive do Brasil. E no ônibus existe uma espécie de máquina com o mesmo sistema de contato que você rapidamente encosta o bilhete e vai ouvir esse som que identifica que o bilhete foi validado. Quem estiver viajando em grupo, no caso do ônibus é muito fácil, você aproxima tantas vezes quantas pessoas estiverem viajando com você. No caso do metrô, o mais fácil é você ficar do lado da catraca, valida, uma pessoa passa pela catraca, volta a validar, outra pessoa passa pela catraca, você fica para o final, valida e entra na estação do metrô. E você tem que tomar bastante cuidado com isso. Se você está viajando em grupo, certifique-se que você validou tantas passagens quantas pessoas estão viajando com você. Porque pode acontecer de entrar um revisor no transporte e ele tem uma maquinazinha que ele vai conferir a informação que você estiver fornecendo para ele e vai conferir se você validou ou não as passagens. E o que acontece se você não validou é multa mesmo, não tem choro. Bom, chegamos na parte de saber qual é o melhor bilhete.
Vai depender de cada caso, porque você tem que ter definido bem qual vai ser o seu roteiro por Madrid e fazer umas continhas de quanto transporte público você pretende pegar. Porque Madrid é uma cidade que se faz muita coisa caminhando, então é importante fazer essas contas. Com as contas feitas, você vai calcular quantas viagens vai fazer por dia e vai comparar principalmente o custo de um bilhete sencillo frente ao custo de um metrobus para saber qual é a melhor opção para você. Mas muito provavelmente vai estar entre o bilhete sencillo e o metrobus. E aqui chegamos no final do vídeo de hoje, onde tentamos te explicar melhor como funciona o transporte público de Madrid. Como sempre, se você tiver qualquer dúvida, aproveita a caixa de comentários do vídeo, que teremos o maior prazer em tentar ajudar com suas dúvidas. E se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. E se você quiser continuar acompanhando nossas dicas da Espanha, inscreva-se no canal. Se você assinar a campainha, vai ser avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. Então, felizes deslocamentos por Madrid. E hasta pronto! Hasta la vista!